Nós não podemos hoje viver olho por olho e dente por dente. Deus não esquece de ninguém. Você vai ter que encarar os gigantes. Você vai ter que encarar. É tempo de restauração. Eu estou falando para pessoas que querem mudar de vida, Pai. Estou falando a sua vida. Aliança do Velho e aliança do Novo Testamento. Aliança do Velho Testamento, ninguém conseguiria ter perdão dos pecados se não houvesse sacrifício de animal. Se tinha o sacrifício de animal, de bodes, de bois, de ovelhas, o sangue era derramado, era feito uma aliança através da morte de um animal. A minha oração, se eu tivesse no Velho Testamento, o seu pecado, o meu pecado, era limpo, era perdoado por causa da velha aliança, por causa do animal morto. Então, todas as vezes, de ano em ano, cada pessoa tinha que levar o seu animal para morrer, para que os seus pecados fossem purificados, limpos, a pessoa perdoada. É uma aliança. A aliança dava o direito do homem ter de Deus perdão dos seus pecados. Porque a melhor coisa do mundo é quando você fez um monte de coisa na sua vida e quando você encontra Cristo, Ele apaga os seus pecados. E você se torna um homem, uma mulher limpa. O mundo pode te acusar, mas Deus não te acusa. Deus absorveu você através de Cristo, pela sua morte, através do sangue de Jesus. Nós somos limpos, nós somos purificados. Amém? Então a aliança dá o direito para mim e para você gozar de bênçãos, de vitória e a principal, a salvação. A salvação eterna. Amém? Então a velha aliança requeria que os animais fossem sacrificados para que a pessoa tinha remissão dos seus pecados e dava o direito dela aproximar-se de Deus através de um sacerdote. Correto? Jesus foi sacerdote e ovelha ao mesmo tempo. Aqui nós lemos que Cristo morreu uma vez só. Assim como a morte de um ser humano. Cabe um homem morrer uma vez só e depois disso, o juízo. Nós não estamos na velha aliança. Nós estamos na nova aliança. Sabe o que é isso? Falar diretamente com Deus. Ter de Deus todos os benefícios que Deus dá para aqueles que têm uma aliança com Deus. Aqueles que realmente não quebram aliança e que realmente acreditam que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Hoje nós temos uma aliança com Deus por causa de Jesus Cristo de Nazaré, que foi a ovelha que morreu por mim e por você. Aqui diz que Ele intercede por nós. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia. Os nossos pecados foram perdoados, limpos. Somos um povo novo, porém no mesmo corpo, mas completamente diferentes e transformado pelo nosso entendimento. Porque só há transformação do ser humano através do entendimento. E nós entendemos que
Há uma aliança de Deus na terra, através, não da religião, mas através de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. A aliança é algo muito poderoso de Deus para a sua vida. Imagina na crise que o Brasil está hoje. Hoje é o culto anual nosso. E para você ter o perdão do seu pecado de um ano, a sua oração ser respondida diante de Deus, você tinha que matar hoje um boi. Quanto custa um boi hoje? Irmãos, se Cristo não viver, nós não vamos viver a verdadeira aliança. Porque viver a verdadeira aliança exige de nós sacrifício. Sacrifício. Se você não se sacrificar, você não entra nessa aliança. Mas é graça hoje, pastor, mas não dá o direito de você ser uma pessoa prostituta. É graça hoje, não te dá o direito de ser mentiroso. Aliança é sacrifício. E não espera que Deus tire a mentira de você se você quer continuar sendo mentiroso. Deus não vai tirar. Deus não tira algo que eu quero continuar na minha vida. Tem gente que quer que Deus tire o mal da vida dele, uma coisa da vida dele, mas ele não quer largar aquilo. Tem gente que não quer largar a bebida, gente. Tem gente que não quer largar a vida fácil no mundo. A aliança está aí. Mas tem que ter sacrifício mesmo na graça. Se você não se sacrificar, tomar uma posição de sacrificar as suas próprias vontades, essa aliança vai ser em vão na sua vida. Porque a aliança exige sacrifício. Quem bebia aqui não bebe mais. Quem era um viciado em droga aqui não é mais. Vai levantando a mão. Quem era mentiroso aqui não mente mais. Olha aí. Tem alguém que roubava as coisas dos outros, não rouba mais? Se tem vergonha não? Tem. Então, você decidiu, não é isso? Não quero mais, eu quero a nova aliança na minha vida. Mas exige de nós. Agora, eu te faço uma pergunta. Se eu e vocês hoje estivéssemos no Velho Testamento, como que os nossos pecados seriam perdoados? Só através do sangue de bodes, de bois, de ovelha. R$1.200. Hoje todo mundo tinha que trazer um bezerro. E aí? Como seria? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para... Muitas vezes, nós não valorizamos essa nova aliança, que não exige de nós R$1.200 para ter perdão dos nossos pecados. Simplesmente exige de nós sacrificar as nossas vontades. Só isso. É duro inverter valores, não entender R$1.200 e continuar numa vida errada. Porque eu tenho uma revelação para vocês aqui, a revelação é essa. Não confunde Deus com a crise. Deus não pode deixar de ser servido e adorado por causa de crise. O que é de Deus e Deus não está nem aí para a crise, porque Deus é a solução na crise. Deus é a solução na crise. Lembra do culto de segunda-feira? Para a turma da noite, não amanhece o dia até que Deus não existe crise. Só vai faltar alguma coisa. E a revelação de Deus está ligada em duas passagens bíblicas. Presta atenção. A primeira mulher chega para Elias, para Eliseu e fala assim. Primeiro Elias, né? Que está na cronologia aí bíblica. Vamos lá. Lá em 1 Reis 17, ela chega para Elias e fala assim, né? Eu vou fazer o último bolo para mim, meu filho, e depois a gente vai morrer. Mas Elias estava ali, mandado de quem? O reino de Deus não tem crise. E ele fala assim para ela, mulher, você vai fazer 2 bolos. Só que primeiro você vai fazer para o reino de Deus. E depois você vai fazer
para você. A mulher ia fazer o último bolo e o que ia acontecer com ela? Ia morrer. Era uma crise de 3 anos e meio que não chovia na terra. A miséria era total. Acabou o azeite dela depois que o bolo foi feito? Acabou a farinha dela depois que o bolo foi feito? Deus não está em crise. Deus tem que ser adorado como deve ser adorado. Adore a Deus de verdade, porque a aliança que Deus tem com você é uma aliança eterna. Eterna. E Deus não exigiu que você pagasse por essa aliança. O que Deus exige de mim e de você nessa aliança é um comportamento completamente diferente das pessoas que ainda não o conhecem. E isso exige de nós sacrificar, sacrifício, porque Deus está pronto para prosperar você, Deus está pronto para te dar uma família abençoada, Deus está pronto para curar você, Deus está pronto para salvar você e toda a sua casa. Agora, você está dentro dessa aliança? É isso que é importante. E aí a segunda passagem bíblica, que fala também de farinha, é que a mulher de um dos filhos dos profetas chega para Eliseu e fala assim: meu marido era um homem fiel a Deus, e que temia a Deus, e ele morreu e deixou dívida para a gente, e os credores vão levar os 2 filhos, e os filhos vão ser servos, escravos para o resto da vida. E Eliseu pergunta para ela o quê? Presta atenção, irmãos, presta atenção numa coisa: Deus é solução para tudo. Mas o problema na crise, o que você enxerga? Como que Deus está sendo adorado no momento difícil da nossa vida? Onde está a verdadeira aliança de Deus em nós? Não é nos momentos bons, é nos momentos ruins que nós mostramos que eu tenho uma aliança com Deus. Você que é casado, mostra a aliança que você tem. O que é aliança? Você suporta tudo, você segura a barra para não quebrar a aliança. Mas quando a aliança é quebrada, há 2 sofrimentos: tristeza e angústia. É uma pessoa, muitas vezes, tratada pela sociedade com uma visão completamente diferente. Porque a aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada. E aí Eliseu fala assim: o que que você tem em casa? Ela fala assim: tua serva não tem nada em casa, somente uma botija de azeite. Logo ele diz: fecha a porta, pede vasilhas emprestadas e começa a pingar o azeite dentro das vasilhas. Uma mulher que pagou dívida sem sair de casa. O reino de Deus não está em crise. E não fica com mesquinharia com Deus. Entende o que é a parte de Deus na sua vida. Não confunde Deus com homem, com ser humano. Honra a Deus de verdade. Porque Deus tem conosco uma aliança que foi feita através do sangue do seu próprio Filho. Aleluia! E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, falar com Deus, sentir a presença de Deus, ser envolvido pelo poder do Espírito Santo, ser renovado, ser perdoado e nos tornar um novo homem e uma nova mulher, honrado e abençoado por Deus. Por favor, meus irmãos, eu já ouvi isso demais. Tudo que é de graça, as pessoas não dão valor. E o perdão que nós recebemos não custou nada para nós. Mas é importante que nós valorizamos o que nós recebemos de graça, para que isso não se torne uma coisa muito cara para você. Valorize o que você tem. Faça com alegria, com amor, o que você recebeu de graça. Que a aliança que foi feita com Deus através da morte e do sangue de Jesus. Quando você olha para o espelho, como você se sente? Um derrotado e fracassado, é ou não é? Não é assim? Porque aqui, ó, não tem dinheiro. O dedo está doendo, perdi emprego. Há uma aliança. Há uma aliança feita com Deus através do sangue de Cristo. Não vai faltar nada.
Quem tem aliança com Deus não falta nada. Quem tem uma aliança com Deus pode passar momentos difíceis, mas não vai faltar nada na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem aliança com Deus, Deus cuida dele. E a aliança de Deus conosco, a aliança eterna. Aleluia. Feito uma vez, feito para sempre. Para sempre. Mas esse exige que a pessoa que vai lá, que quer o perdão do pecado, tem que levar um boi. Porque eu preciso fazer vocês entenderem uma coisa. Se tudo que vem de graça a gente não dá valor, a salvação nós não podemos tratar ela assim. Porque era exigido do homem que ele levava uma ovelha para ser sacrificada pelos seus pecados. Se ele tinha dinheiro ou não, se ele quisesse perdão, adorar a Deus, sentir a presença de Deus, ele tinha que levar uma ovelha. É incrível quando o nosso pecado é perdoado, a gente tira um peso da consciência, da alma e do espírito. E aí já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo ela na fé do Filho de Deus. É aliança. É a fé que canaliza você a essa aliança, para que Deus manifeste com milagre e restauração sobre a sua vida. Você tem aliança com Deus? Tem aliança com Deus? Sim ou não? Você não pode quebrar essa aliança. Aleluia. Aleluia. Quando falta alguma coisa lá na sua casa, você que é casado, a aliança é quebrada. Quando tem algumas coisas assim, né, que um fica meio brigado para lá, de biquinho para cá, a aliança é quebrada por causa disso. Sacrifício, não é? É ou não é sacrifício? Sacrifício de perdão, sacrifício de ovelha muda, sacrifício de muitas vezes fingir de bobo, que não é com você, que você já entendeu, não é? Para a coisa não crescer mais. Ah, beleza, está resolvido, você está certo. Por que não é assim com Deus? Entenda essa aliança. Você será assediado enquanto você viver. Você será perseguido enquanto você viver. O mundo vai continuar aí, essa coisa borbulhando, oferecendo 1001 coisa para as pessoas, para que as pessoas se envolvam, para se afastar de Deus. Mas a decisão é sua, de pôr dentro do seu coração e afirmar: eu tenho uma aliança com Deus. E eu não vou quebrar a minha aliança com Deus. Você é santo, você é limpo, porque Jesus se ofereceu. Aleluia, aleluia. Então Jesus não morreu para a gente viver na sujeira. Jesus morreu para a gente ter uma vida nova, uma mentalidade transformada. Jesus morreu para a gente mostrar que realmente o homem pode ser melhor do que é. O homem pode ter uma cabeça melhor. O homem pode ter um comportamento melhor. Quem tem aliança com Deus tem que ser diferente. Aleluia, porque a aliança não foi em vão, e a aliança foi feita através da morte de Cristo. Então a morte de Cristo não pode ser em vão na sua vida. Aleluia, liberar perdão para quem precisa ser liberado perdão, amar quem a gente tem que amar, e pelos nossos inimigos, orar. Você é livre, você está limpo, e se você está limpo, não te dá o direito de acusar ninguém. Abraça essa aliança. Em nome de Jesus, entende que quando o outro entrar nessa aliança, ele também será um novo homem, uma nova mulher, ele terá nova cabeça, ele vai ser uma pessoa até melhor do que eu, do que você. Aleluia. Agora, quem está dentro dessa aliança tem que ser diferente. Em nome de Jesus, todo ser humano tem vontade, mas todo ser humano tem o poder de decisão com as suas vontades. Então eu prefiro a aliança de Deus. Então eu tenho vontades que eu me sacrifico, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Glória a Deus. Quer continuar pecando? Então não há sacrifício. Aí não há Deus que... Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Porque se a gente já está numa aliança, mas continua na prática, porque todo ser humano é pecador, né? Todo ser humano é pecador. E Jesus morreu por isso.
Aí você, Deus, perdoa os meus pecados. Mas não é aquele mesmo pecado. Não é aquela mesma prática, todo dia, toda semana. Olha que coisa errônea. Essa mensagem não me leva a Deus. É triste. Esse louvor não traz a presença de Deus nesse lugar. Essa irmã aí que ora, ela não consegue me fazer sentir a presença de Deus. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Desligou aqui já? Está desligado o cabo? Sem ninguém ela não presta. Precisa de alguém tocar ela. E uma pessoa que sabe tocar. Você não é viola, irmão. Você não precisa de ninguém para fazer você sentir a presença de Deus. Eis a questão que muitas pessoas andam vazias, tristes e abatidas. Porque há pessoas que ficam esperando que alguém fazer ele sentir a presença de Deus. Oh, se tem pecados, se tem sacrifício, os pecados são perdoados. E se você está na aliança com Deus, você tem o direito de entrar no santuário de Deus e entrar no Santo dos Santos. É o topo maior da espiritualidade de um homem. É o Santo dos Santos. É sentir a presença de Deus, a glória de Deus. Aleluia. Você não é viola. Você não é bateria. Toma, filho. Você não é isso para que alguém, para poder acontecer algo, falar que a viola é boa, tem que tocar. Você tem uma aliança com Deus. Você não tem aliança com esse mundo, a sua aliança é com Deus. E essa aliança te dá o direito de entrar no santuário de Deus e ir no Santo do Santo, topo maior da espiritualidade de um homem. Mas estamos confundindo Deus com a falta de dinheiro. Estamos confundindo Deus com a falta, né, de um namorado, de uma namorada. Estamos confundindo Deus porque alguém chamou a atenção dele ou chamou a atenção dela. Estamos confundindo Deus se o PT quebrou o Brasil e Deus não prospera ninguém. Estamos confundindo Deus se eu não estou bem no meu casamento. Estamos errados. Perdendo tempo, vazios e fracassados, espiritualmente falando. Porque a espiritualidade não depende de plano de governo. A espiritualidade não depende de eu estar bem com a mulher, com meu marido, não. Se ela dormiu de calça jeans ou se ele dormiu. Se não quis essa noite, se não quis semana que vem. Não tem nada a ver. Eu tenho que continuar entrando no Santo dos Santos com o bolso vazio ou bolso cheio. Eu tenho que continuar entrando na presença de Deus com tristeza ou com alegria. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Ou ela é real ou simplesmente ela não vale nada para mim. Porque para Deus, Ele tem uma aliança contigo. Deus tem uma aliança com você. Ele já morreu. E foi feita uma aliança com você. Gideão disse que a família dele era mais pobre, ele era o mais pequeno. E Deus pegou, foi ele. E fez ele vencer os medianitas. Pare de falar que você é pobre. Pare de falar que você é feio. Pare de falar que ninguém se importa contigo. Você pode entrar no Santo dos Santos. E para isso hoje você não precisa que ninguém te leve no Santo dos Santos. Eu vou te levar numa dimensão espiritual de Deus. Você pode ir sozinho. Riqueza espiritual nesse lugar, Deus. Riqueza espiritual, dá isso aqui. Por isso conversão significa mudança de mentalidade. Deus dá todo o direito a uma pessoa que tem aliança com Ele. Está entendendo? Está entendendo o que é aliança? Te dá direito. E você tem que exercer naturalmente.
Mas é uma dificuldade muito grande, porque estamos colocando coisas que não tem que ser colocado dentro de uma aliança. Nós temos aqui entrar logo no tabernáculo de Deus, e ir logo para o Santo dos Santos, receber a glória de Deus, a presença de Deus, conversar com Ele, sentir a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. É lá que você tem que chorar as suas mágoas e dizer: oh meu Deus, mas me faz prosperar assim mesmo, não vai me quebrar, meu Deus, se quebrou o Brasil, mas eu não quebro. Aleluia. É lá que você tem que falar: cura o meu pé, cura o meu joelho, cura o meu pulmão, cura a minha vida. Deus de milagre, é lá no Santo dos Santos. Porque você pode entrar, porque você tem uma... Glória a Deus. Aleluia. Você vai direto a Deus. Ah, eu não posso orar agora porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Que pobreza, gente, espiritual. Que fracasso espiritual. Né? Você não depende de ninguém para sentir a presença de Deus. E sabe por que de vez em quando todos vocês já foi decepcionado com alguém que se dizia de Deus? Para Deus mostrar para você que você tem uma aliança é com Deus. Por isso de vez em quando a gente toma uma no joelho, no tornozelo, né? A gente fica até mancando, igual Jacó ficou lá, aquela situação, para a gente aprender. Eu tenho uma aliança com Deus. Aleluia. Aleluia. Você tem uma aliança com Deus. E você pode ir direto a Deus, conversar com Ele. E aqui diz entrar nos santos. Ó, o pastor disse assim para um bêbado: amigo, vamos para a igreja hoje? Aí o bêbado disse assim: não, eu não posso ir. Eu não posso ir. Eu vou ajeitar. Fique em paz aí. Eu não posso ir. Por que você não pode ir para a igreja? Não, eu sou um homem que bebo muito ainda. Eu sou um homem muito cachaceiro, eu sou um homem que bebo demais. Eu não posso ir. E aí o pastor disse: não, hoje você vai para a igreja, você vai ser meu convidado. Não importa, se todo mundo falar que você é bêbado, você vai que você é meu convidado. Eu disse: beleza, então eu vou porque o pastor está me convidando. Se alguém falar que o bêbado entra na igreja, eu vou dizer: não, o pastor me convidou. E o pastor disse assim: quem não peca fica sentado. E aí a igreja toda ficou de pé. Aí o bêbado olhou e disse assim: uau, a turma aqui foi toda convidada do pastor. Mas o pastor disse assim: não, bêbado. Mas quando nós sairmos daqui, depois desse culto, vai sair daqui pessoas limpas e lavadas pelo sangue de Cristo. Verdadeiramente entramos aqui dessa forma, mas não voltamos dessa forma. Porque o sangue de Cristo nos lava, nos purifica e nos limpa de todo pecado, de todo erro. Aleluia! E a decisão é sua. Se amanhã você vai voltar de novo, para que o sangue de Jesus te lava e te limpa. Aleluia! Aleluia! Mantém firme nessa aliança, que Deus vai cuidar de você. Pode pôr isso dentro do seu coração. Vale a pena sim se sacrificar para ter uma vida na presença de Deus. Não é o que eu estou ganhando com isso, meu amigo, é o que isso vai fazer com você pro resto da sua vida.